noite, irmãos e amigos. Meu nome é José Vieira Júnior, sou membro da Primeira Igreja Batista, no Barreiro de Cima, e foi dada a mim, mais uma vez, a responsabilidade de estar trazendo a mensagem essa noite. Todos já sabem, não sou pregador, mas nós temos que entender que essa responsabilidade também é um privilégio, que cada um de nós possa sentir esse desejo, esse dever de estar, de alguma forma, levando a mensagem do Senhor àquelas pessoas que ainda não entendem, aquelas pessoas que não compreendem, e fortalecendo a nossa fé como crentes em Cristo. Para tanto, eu gostaria de, neste momento, estar fazendo uma oração, pedindo por mim, pedindo por cada um dos nossos irmãos e visitantes nessa noite. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, te agradecemos, ó Pai, imensamente pelo privilégio que temos de esta noite estar trazendo uma mensagem do Senhor ao coração daquelas pessoas que precisam de Ti, ó Pai. Vem estar conosco, ó Pai, nos capacitando, nos orientando, ó Pai, a cada instante, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Tu sabes as necessidades do Teu povo, ó Pai, Tu sabes as necessidades de cada membro ali na igreja, ó Pai, pelo que cada um tem passado, pelas dificuldades do dia a dia, ó Pai, que Tu possas estar com cada um, ó Pai, auxiliando. Sei com a vida do nosso pastor, ó Pai, da sua família, que Tu possas estar capacitando ele cada vez mais, ó Pai, para trazer a Tua palavra, ó Pai, aos nossos corações. Vem estar conosco a cada dia, ó Pai. Perdoa as nossas faltas e acrescenta cada vez mais, ó Pai, a nossa fé em Ti. Essa oração que Te faço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu trouxe hoje uma pequena mensagem e o tema que eu tenho para trazer dela é o que é pecado, ou seja, o que é pecado e qual é a participação do crente nisso, né? Pecado e a salvação de Cristo, né? Então, para a gente começar, eu gostaria de falar o seguinte, esse tema me chamou a atenção porque recentemente eu estive conversando com um amigo meu e dentre as nossas conversas ele falou que simplesmente não acredita em pecado. Ele não acredita que o pecado exista ou que tenha algum poder sobre as nossas vidas. E isso incomoda muito a nós que já somos salvos, que somos crentes, porque nós sabemos o poder do pecado e muito mais do que isso, nós sabemos do poder de Cristo, né? Que nos purifica de todo o pecado. Então, eu busquei um pouco de informação a respeito, né? Vou tentar passar para os irmãos. Foi um pastor batista que fez esse estudo e eu vou ler o que ele tem a falar aqui e a gente vai comentando no decorrer do nosso estudo. Então ele vem trazendo da seguinte forma: o que é pecado? Seria fácil respondermos essa questão? Para um leitor afoito, talvez desavisado, a resposta seria simples: sim, fácil de dizer o que é pecado. No entanto, a realidade não é tão fácil assim. O conceito de pecado tem sido deturpado entre os cristãos e sempre foi modificado na essência pelos judeus. Ou seja, ele vai começar a mostrar aqui que, dentre várias religiões, o conceito de pecado ele é deturpado, ele é colocado segundo a vontade de cada uma dessas religiões. Por exemplo, ele coloca aqui o budismo e outras religiões orientais, por exemplo, ensinam que não existe pecado, mas existem somente comportamentos diferentes e relativos nas mais variadas culturas. Ou seja, aqui no Brasil, nós adotamos um padrão do que seja pecado, ou do que seja um determinado comportamento, mas nos Estados Unidos, na Europa, esse comportamento ele é modificado, então isso não é considerado como pecado. Até o matar aqui pode ser colocado como um pecado, mas em determinado país, não. Então,
Isso é o pensamento budista. No catolicismo, por exemplo, ele é colocado como uma infração dos dogmas que são estabelecidos pela Igreja Católica, né? Quer dizer que que diz crer na Bíblia como palavra de Deus, mas afirma que a Igreja tem o direito de estabelecer normas e critérios religiosos que deveriam ser observados pelos fiéis, mesmo que nunca encontrados nas Escrituras. Ou seja, a palavra de Deus é deixada de lado e os dogmas, os critérios, né, estabelecidos pela Igreja Católica são mais importantes para determinar o que é certo e o que é errado, ou o que é pecado ou não. E até entre os chamados evangélicos, né, não tem sido muito diferente essa situação, porque dentre várias igrejas, das mais diversas que existem, tem se exigido que os membros eles observem, né, os princípios estabelecidos pelos seus líderes, ou seja, os seus líderes colocam determinados pontos como sendo cruciais para se pecar ou não, e não os estabelecidos pela Bíblia, né? E sob a pena de estarem cometendo um pecado. Se eu estiver fazendo alguma coisa contrária ao que o pastor meu falou, ou o pastor daquela igreja falou, estou cometendo pecado. Ou seja, é muito deturpado esse pensamento sobre o que é pecado. Então, para nós sermos mais corretos, ou corretos de forma sucinta, nós temos que nos recorrer à única palavra verdadeira, a única fonte verdadeira, que é a palavra de Deus, que se encontra na Bíblia Sagrada, né? A Bíblia, a palavra de Deus, que nos dá a condição de entendermos melhor o que é certo e o que é errado sobre o pecado. Então, teologicamente, tem sido afirmado que pecar é errar o alvo que foi estabelecido por Deus para o homem. E através do estudo que nós estamos fazendo, podemos observar que a afirmativa realmente é correta. Deus realmente estabeleceu um alvo de obediência para o homem. E aí nós vamos lá na Bíblia, em Gênesis, bem no início, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 16. E lá nos diz o seguinte: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, proibindo de ter uma atitude e avisando-lhe das consequências que adviriam a partir da prática do que fora proibido. O homem, no entanto, não obedeceu ao seu Criador e fez exatamente o contrário do que lhe fora determinado. Ou seja, aqui foi uma ordenança, né? Deus colocou: E ordenou o Senhor Deus ao homem: De toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Então, foi infringido uma lei. Isso é pecado. O homem optou, pela sua natureza, a desobedecer a Deus, né? Na Bíblia, nós encontramos textos que definem perfeitamente o que seja pecado. Então, agora nós vamos também abrir nossas Bíblias em Gênesis 4, a partir do versículo 7. Vai falar ali sobre o nascimento de Caim e Abel, e no versículo 7 fala: Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aqui é Deus falando sobre Caim, exatamente no momento em que ele foi ofertar a Deus,
e a sua oferta não foi aceita. Então ele fala: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Na Bíblia é a primeira vez em que a palavra pecado é encontrada. E é exatamente nesse episódio, né, entre Caim e Abel, quando Deus procura Caim e avisa que ele deveria proceder bem para que o pecado não o invadisse. Ou seja, aqui Deus está alertando Caim para que o mal não dominasse, para que o pecado não dominasse. Correto? No caso de Caim, aparentemente Deus estava se referindo tanto a um sentimento interior quanto a um ato que viria a ser resultante dessa atitude. No caso, o pecado teria sido a atitude de indiferença à palavra de Deus, que Deus lhe dirigiria, e a ira descabida contra o seu irmão, que veio a se manifestar no homicídio desse. Pelo texto, nós podemos perceber então que o pecado é, antes de tudo, um sentimento, uma atitude íntima má, que parte da alma do homem e nela também se aloja, produzindo efeitos exteriores, manifestando-se através de atos maus. Então, a conclusão desses pensamentos, desse sentimento, resulta-se no pecado. Então, o pecado é a transgressão contra a vontade de Deus. Quando a gente lê ali em Gênesis 16, 17, onde está falando sobre quando Deus ordenou ao homem que poderia comer de toda a árvore livremente, mas a da ciência do mal não. Deus é o único ser que realmente soberano em todo o universo e na sua soberana vontade estabeleceu princípios para as suas criaturas racionais para serem obedecidos. O que ele quer aqui é obediência. Quando se foge dessa obediência, é a transgressão, é a violação disso, e isso é pecado. A vontade de Deus fora manifestada ao homem de forma simples, fácil de ser observada, mas a obediência deveria ser de maneira incondicional. O apóstolo João, lá em 1 João 3,4, afirma categoricamente que pecado é a transgressão da lei. Sua afirmativa está completamente coerente com os fatos ocorridos na queda do homem e também ocorridas com Caim. A lei de Deus é a manifestação da sua vontade, é a sua palavra diretiva e foi estabelecida inicialmente de forma oral, somente através da fala, e depois estabelecida de forma escrita, exatamente por causa das deturpações humanas a respeito de Deus. Deus estabeleceu critérios para o homem obedecer, e a transgressão desses critérios é pecado. Então, aqui o autor está reafirmando que a transgressão aos preceitos de Deus, às ordenanças dele, é pecado. Continuando aqui, o pecado manifestou-se no homem com uma rebeldia que o levou a associar-se com seres cujos intentos nunca seriam aprovados para Deus ou por Deus. A mulher fez uma aliança espiritual com Satanás, uma aliança sem aprovação de Deus. Ela sabia da proibição divina, mas praticou o ato de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão, por sua vez, fez aliança com Eva, também num ato sem aprovação divina. Todos os dois foram rebeldes, porque transgrediram conscientemente a vontade de Deus. Então aqui nós percebemos como que a deturpação, como que a vontade do ser humano acima da vontade de Deus levou Adão e Eva a essa deturpação, a transgredir a vontade de Deus. E no caso de Caim, não foi diferente, Ao desenvolver um sentimento de animosidade por causa do culto
né, mal praticado por conta dele, o próprio Deus lhe falou, alertando contra o mal que se agigantava em seu coração. Deus o exortou a proceder bem, a deixar o mal que estava em seu coração. Mas ele não deu ouvidos e rebelou-se contra o Deus que lhe falara. Então, nesses dois textos, apenas nesses dois textos, de Adão e Eva e Caim e Abel, nós conseguimos observar o pecado de uma forma como uma transgressão à vontade de Deus, ao que Deus estabeleceu como certo, como a vontade que Ele queria. E isso é pecado. Agora, o pecado, uma vez estabelecido por um homem, Adão, né? O que acontece daí para frente, né? Deus exerce a sua justiça, né? Ou seja, Deus não abandonou o homem à sua própria sorte, pois depois que pecou, deixou a mercê, o homem deixou a mercê a sua própria sorte distinta. Responsabilizou-o, né? Mas deu-lhe também um meio de escapar da mais terrível consequência do pecado, que seria o sofrimento eterno e a separação total dele, e traçou novos rumos para o homem. Quais são esses novos rumos? Na verdade, desde a fundação do mundo, Deus já havia preparado Cristo para ser o nosso remidor, para trazer a salvação, que que é a única forma de nos resgatar do pecado, correto? Lá em Romanos 3:23, Paulo afirma: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Mas o pecado não tira a salvação do crente. Vamos ler ali em 1 João 1, de 8 a 10. Primeiro João 1, de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, dando continuidade aqui ao pensamento do autor, o crente não tem a salvação porque venceu o pecado e a conquistou através de uma vida de santidade, ou porque ele não existe mais em nós. O crente, ele é salvo porque o preço do pecado foi pago por alguém para ele. O pecado era uma grande dívida, impagável, que tínhamos com Deus, e não nos livramos da dívida porque nós mesmos a excluímos de nossas vidas, mas porque Jesus a pagou por nós, comprando-a para si. Ou seja, a salvação não foi uma conquista do crente, mas uma dádiva de Deus através de seu Filho. Então, desde a fundação do mundo, Deus já havia providenciado essa situação, para que Cristo viesse a este mundo e pagasse por nós os nossos pecados na cruz do Calvário. Foi dado a nós, sendo nós ainda pecadores, né? Ali em Romanos 5, de 1 a 8, vamos lá ver o que está escrito ali. Romanos 5, do versículo 1 ao 8. Justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não foi um prêmio, porque o crente se tornou puro pelos seus próprios esforços, mas foi uma dádiva pela aceitação do preço que Jesus pagou por nós, através do seu sacrifício. A garantia dessa salvação está no próprio Jesus Cristo, porque foi Ele quem pagou o preço do nosso resgate. Foi Jesus Cristo, que pagou o nosso resgate. Porque Ele é fiel à sua própria promessa de garantir a salvação daquele que dá ouvidos às suas palavras e crê em Deus como aquele que nos amou e enviou o seu Filho. E aí nós vamos lá em João 5,24. E é um texto muito conhecido que diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E, juntamente com ele, o versículo mais conhecido que nós temos, que é o João 3,16. Confirmando isto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele foi quem prometeu: a quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O que o crente não pode fazer, aí fala para nós que somos crentes, é conformar-se com o pecado. Isso não seria da sua nova natureza, transformadora por Jesus. Não seriam atitudes de quem, ao crer em Cristo, morreu para o pecado e nasceu uma nova vida em Cristo. O apóstolo Paulo escreve aos da igreja de Roma: porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O crente não está mais na carne, porém no Espírito, porque o Espírito de Cristo habita nele e orienta para as coisas de Deus. Então, fazendo uma conclusão do que nós falamos sobre o pecado e a salvação. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio pecado. Não adianta ficarmos a lançar a culpa em nossos ancestrais, ou em Deus, ou em Satanás, ou em outras pessoas quaisquer. O homem pecou porque desejou pecar. O homem continua pecando porque continua desejando pecar. O melhor que o homem pode fazer é que assumir sua própria responsabilidade e se arrepender diante de Deus, agradecido pela sua misericórdia, pedindo a Ele para perdoar e purificar dos pecados. É necessário que o homem compreenda que se Deus se posiciona contra o pecado, este separa de Deus.
Se Deus rejeita o pecado, o homem estará sofrendo a falta de comunhão com Ele, sempre que estiver em pecado, sempre que estiver ofendendo a natureza divina. Se deseja manter comunhão perfeita com Ele, precisa estar sempre disposto e empenhado em não pecar. Precisa estar sempre alerta contra as astutas ciladas de Satanás. Caso contrário, estará sempre sofrendo o distanciamento daquele que tanto nos ama. Sendo um ser perfeitamente justo, Deus exerce seu juízo de modo perfeito contra os pecadores. Aquele que estiver disposto de um perfeito advogado estará em dificuldades eternas no dia do juízo divino. Aqueles que já se entregaram a Cristo têm o perfeito intercessor e podem chegar tranquilos à presença de Deus, porque já foram regenerados, justificados, purificados, restaurados à condição de herdeiros de Deus. Então, que nós estejamos confiantes naquele que nos purificou do pecado e vamos pedir a Ele forças para não vivermos no pecado, para que possamos estar de pé diante dEle no dia em que o Senhor há de voltar. Bom, irmãos, essa é a simples mensagem que eu tinha para trazer aos irmãos. Desculpa pela falta de jeito, pela forma como às vezes eu me comporto, para poder expressar, mas que de alguma forma essa mensagem possa chegar aos corações daqueles que ainda não tenham Cristo como seu Salvador. Para finalizar, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que agora nos deste, ó Pai, e que tu possas estar nos capacitando cada vez mais, ó Pai, para a tua obra. Perdoa as nossas limitações e vem estar conosco a cada dia. Essa oração que te faço é em nome e por amor de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelas bênçãos sem restaurou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Quero viver aqui para adorar-te, ó meu Senhor. E se surgir um louvor ao Calvário, seja assim, seja assim. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus
seja a glória pelas bênçãos sem fim. Como agradecer pelo bem que tens feito a mim.